Oi, pessoal! Super boa noite! Hoje nós vamos ter aqui uma live pra lá de especial. Eu tenho até falado uma live para nós ficarmos aí na imortalidade, né? Vamos conversar e vai ser um bate-papo bem bacana, muito legal. Eu estou aqui com o professor Marco Lucchesi. Nós vamos entrar. Estou ensinando ele, montamos aí um Insta para ele poder estar conosco hoje, batendo um papo. Então talvez eu precise sair para colocá-lo conosco. Vamos ver aqui se ele está conseguindo. Bacana aqui, ele já pediu. Vamos aceitá-lo. Ei! Olá, Renata. Ai, que delícia! Boa Boa noite, noite! Renata. Boa noite. Muito prazer estar com Ai, que você. gostoso! Professor Marco, deixa eu ver, será que fica assim bom para o pessoal? Acho que fica difícil deles assistirem. Dá para mexer na Ah, sua é? câmera? Dá. O problema é a bateria, mas Ai, vamos ver como é que eu faço vamos ver. aqui. Ah, Assim fica melhor? fica melhor, que aí o pessoal consegue ver. Eu vou desabilitar aqui as perguntas, desativar os comentários, que assim todo mundo te vê melhor. Bom, primeiro, né, super obrigada de coração por estar conosco. Nós Obrigado, vamos Renata. ter a honra, o orgulho de conversar com o professor Marco Lucchesi. Ele que, nossa senhora, é romancista, poeta, tradutor, crítico literário, professor de literatura, ocupa a cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Letras e está aí no seu terceiro mandato, né, professor? É E, verdade. e acho que a nossa conversa... Primeiro tenho que lhe agradecer o carinho. Ontem o professor entrou em contato comigo para entregar uma carta belíssima que hoje viralizou nas nossas redes, todo mundo aí compartilhando. Recebi mensagens de Minas, recebi mensagens de todos os estados por onde tem passado, tem mostrado esse carinho, professor. Então, gostaria de lhe agradecer, né? E até a oportunidade de aceitar estar conosco nessa live, contar um pouquinho aí do quanto existe uma proximidade do cuidar, né? Eu sei que você cuida aí de uma maneira poética e nós cuidamos aí de uma maneira científica. Então, acho que essa proximidade é muito bacana. Renata, eu quero agradecer muito o seu entusiasmo, a sua imediatíssima resposta ontem, de modo a que, na verdade, os enfermeiros têm representado na história do Brasil, na história não da doença, mas na história da cura, um papel de absoluta relevância. Eu aprendi a admirar os enfermeiros não só por experiência própria e familiar, mas porque durante muitos anos eu estive próximo da doutora Anísia da Silveira, pela qual sempre tive uma imensa e profunda admiração, assim como o Brasil. E a doutora Anísia falava, num caso muito específico, que era o hospital psiquiátrico, não é? Que é claro que o médico era importante, não há dúvida alguma, mas era o enfermeiro aquele que, sobretudo, convivia e dava o aspecto mais humano, o que dava banho, o que dava o toque. E aqui, claro, uma perspectiva mais de um sentimento de cisão de ego, de um ego partido e quebrado. Então, ela dizia que o enfermeiro era absolutamente importante, era uma chave de conexão afetiva em relação ao mundo e parte essencial da cura. Para além dos cuidados, uma pessoa como você, Renata, intensivista, vai dispensando, e, através dos seus estudos, enfim, de todo o seu percurso acadêmico, o seu lugar hoje ocupado como presidente, numa presidência importante, um momento dramático, e eu achava justamente isso, que eu não poderia não cumprimentar efusivamente os nossos enfermeiros. Muitos dirão, o que a Academia Brasileira de Letras tem a ver com isso? Tem muita coisa. Nós, na Academia, temos, para além dos estatutos pensados por Machado de Assis, para os nossos fundadores, como instituição brasileira, algumas obrigações sociais. Nos nossos quadros tiveram grandes abolicionistas, grandes homens que pensaram a República. Então, nós continuamos, por exemplo, trabalhando
com os quilombolas, trabalhando no cárcere, com os detentos, temos doado a todos os hospitais que compreendam que o hospital também é um lugar de leitura, de espera, de atendimento, de atenção. Portanto, a academia tem tido uma presença muito grande com os índios, com as comunidades vulneráveis. Nós temos tentado levar livros. É claro que agora, nesse momento, nós temos um grande projeto de levar sempre livros ao país. E muitos dirão, agora a questão essencial é a fome. Digo, é verdade, mas o que nós podemos fazer é que nesse prato, nessa cesta básica, o livro também faça parte. É claro que o essencial hoje é arroz e feijão, mas a academia tem um perfil específico. Nós estamos tentando trazer um pouco de alento, de alívio, como vocês, enfermeiros, quando a gente escreve uma carta a vocês de modo muito sentido e particular, um grande aplauso vocês merecem. Ah, não, muito legal. Eu já li muita crônica e muito artigo, né, comentando sobre o quanto você tem se dedicado também a esses trabalhos voluntários, né? E hoje, eu não sei se você acompanhou, Marco, mas me chamou muito a atenção um texto na BBC, uma foto de uma enfermeira, Vanderlesse, é o nome dela, Ortega dos Santos, que era voluntária, uma das únicas voluntárias que estava atuando frente às tribos de Manaus, né? Mostrando aí o cuidado que ela tinha com mais de 700 familiares e 35 etnias indígenas. E ela trabalhando ali com uma máscara escrita vidas indígenas importam. Isso me chamou tanto a atenção, sabe? Quando a gente olha uma matéria nesse nível, na BBC, né? Mostrando a sensibilidade de uma pessoa atuando com os indígenas, eu acho que é um trabalho muito bacana. Realmente, e o que nós vemos hoje em dia é, de fato, o preço muito grande que vamos pagar, um preço dobrado, talvez triplicado, pelo menos, de toda a desatenção que a instalação da República em nosso país deixou de fazer, deixou de chegar, deixou de abrigar, deixou de considerar a cidadania e que ninguém ficasse de fora dessa cidadania. O importante, eu sempre gosto de lembrar disso, você, como eu, somos descendentes de italianos. Todos nós fazemos parte da realidade brasileira, que é formada por uma república de etnias, de várias etnias. Somos todos brasileiros. Os índios também são brasileiros, mas, assim como eu tenho um pequeno sotaque de região e você tem o seu, e é bom que sejamos todos assim diferentes, sotaques nos aproximam e nos distanciam, no melhor sentido da palavra, para que não sejamos todos iguais e uniformizados, nós temos no Brasil um grande patrimônio. Esse patrimônio se chamam nações indígenas, onde são praticadas quase 300 línguas. Isso é uma grande riqueza que não se pode perder. E essa riqueza hoje como se mantém? Através da demarcação das terras e o reconhecimento da ideia de nação indígena e das culturas indígenas, das várias nações. Isso não significa quebrar o Brasil, isso não significa repartir o Brasil, isso significa o respeito a duas condições fundamentais. 70 mil índios hoje praticamente estão na Universidade Brasileira. E por que eles conseguiram chegar? Porque tem capacidade? Tem de sobra. Mas chegaram também porque houve políticas importantíssimas de inclusão, discriminação positiva, como se costuma dizer. E eles foram absorvidos. Por quê? Porque se defendeu o direito linguístico. O direito linguístico não é um favor, é uma necessidade. E a saúde do índio depende de um tripé fundamental: terra, língua, saúde. Se a gente não pensa nisso tudo, a gente acaba perdendo. Então, é dramático, é belo, é luminoso e é dramático que uma enfermeira precise afirmar a necessidade de que também a vida dos índios conta. Meu Deus, e por que não havia de contar? É um momento dramático que estamos vivendo e, às vezes, reforçar algumas ideias minimamente básicas que estão constituídas desde um grande texto que se chamou A Dignidade do Homem, escrito por Pico della Mirandola, no Renascimento, e nós temos que continuar defendendo, por incrível que pareça, nos dias atuais, a dignidade do homem. É um sintoma forte, Renata. É perigoso. E, Marco, eu acho muito interessante quando você coloca essas questões, porque, por exemplo, eu já li algumas entrevistas suas onde você coloca a questão de que a literatura ela é uma multidisciplinaridade, né? E a gente vive isso muito. Vocês também.
no nosso ambiente, né? Então, poxa, nós trabalhamos com médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, toda uma equipe interdisciplinar, e a gente sabe que um dos grandes pilares do sistema de saúde são os profissionais de enfermagem, né? Nós temos o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, que é do nível médio, a obstetriz, que também tem o curso superior, e ainda até mesmo o atendente, então, enfermeiro, técnico, auxiliar, né? Atendente de enfermagem, obstetriz. Então, uma equipe gigantesca que passa numa invisibilidade verdade. Impressionante. E por isso que para a gente receber da Academia Brasileira de Letras uma carta foi de uma sensibilidade, de um toque, porque a gente vem lutando para que o governo tente olhar esses profissionais. São 2 milhões no nosso país e, basicamente, tocando todo esse sistema e com uma garra, se você vê assim, é uma emoção ver essas pessoas trabalhando, deixando suas famílias, enquanto todo mundo está no isolamento, né? E ninguém faz uma menção. Não, vocês têm feito, vocês estão fazendo uma página histórica importantíssima, assim como, digamos, Ana Nery, que se tornou uma referência fundamental para todos, né? Em tempos de outrora. Agora eu vejo uma multiplicação de Ana Nery, uma multiplicação de heroísmos em duas questões. Hoje, a nossa guerra sobretudo, a meu ver, é uma guerra para constituir a cultura da paz. E vocês, enfermeiros, têm um papel absolutamente fundamental para construir um espaço e uma ambientação mais tranquila e mais serena, em primeiro lugar. E essa construção se dá e com meios adversos. Vocês não têm paridade de armas. Vocês, às vezes, precisam resolver o impossível, colocando em risco a própria responsabilidade de vocês, tendo de lidar com o público quando o Estado abandona e vocês ficam lá na ponta, atendendo e às vezes sem a proteção que outras vozes dentro do sistema acabam tendo por si próprias. Mas o importante, e que eu acho absolutamente fundamental, e essa história terá de ser contada, é a defesa do SUS. Nós temos um tesouro imenso, admirado em todas as partes do mundo. Temos problemas? Sim, temos problemas. Por quê? Porque a sociedade, independentemente de política, Estado e governo, a sociedade é aquela que deve defender, sobretudo, o SUS. E aí não haverá política na contramão, nem políticos destrambelhados que consigam tirar aquilo que é uma das questões mais preponderantes, fundamentais, que a sociedade deverá defender. Ou seja, tanto o SUS, que é o grande patrimônio, precisa ser aperfeiçoado, precisa ser nutrido, abastecido, ampliado, e a escola pública. Ou seja, é uma grande defesa da coisa pública que nós devemos hoje realizar no Brasil. E, portanto, os enfermeiros estão numa ponta difícil, dramática, muitos heróicos arriscando a própria vida, muitos morrendo, inclusive, por causa disso tudo. Então, a sociedade brasileira deve a coragem, a ousadia, a teimosia de vocês que estão numa trincheira difícil, em que o tiroteio vem de todos os lados, onde os insumos não chegam, muitas vezes, onde vocês precisam fazer uma ponte, porque falta, às vezes, o apoio psicanalítico, não só para os enfermeiros propriamente ditos, que deveriam ter, mas vocês acabam fazendo também a ligação com a família, dando a notícia, fazendo essa ligação delicada, dramática. Realmente, são muitas Ana Nery que a gente vê hoje no Brasil. Eu tenho certeza que essa página histórica, a República deverá a vocês muito. E é muito bacana ouvir essa construção, porque assim, as pessoas ficam tão desacreditadas, sabe, Marco, de ver, de sair, lutar, brigar, né? E dia 12 de maio foi, por exemplo, o dia do enfermeiro, né? Do profissional de enfermagem. E 2 semanas antes, eu havia escrito uma carta ao presidente da República contando essas dificuldades. Falar, ninguém está se negando a lutar, nós estamos indo à luta, mas precisamos discutir, dialogar as condições dessas pessoas, enfim, tentando dar voz, né, para essa profissão, que são mais de 2 milhões no país. E nós não tivemos nenhum retorno. Muito pelo contrário, o presidente foi lá e nesse dia falou, vamos abrir salões de beleza e academias, né? Aí, poxa, aí você fala, quanto vale uma vida, né? Essas pessoas estão se dedicando, dando sangue, né? Colocando em risco as suas próprias vidas e nenhuma menção, sabe? Então, é
é muito difícil isso no nosso país, né? E acho que essa carta da Academia Brasileira de Letras traz essa visão para a sociedade. Poxa, olha que bacana, né? Vamos olhar para essas pessoas, porque nunca tiveram vozes. Eu tenho dito muito isso. Não adianta nós irmos às janelas aplaudir os profissionais. Na Europa, a gente viu muito nas trocas de turnos, né? Faz parte da Federação Mundial, e a gente via isso nas reuniões, os colegas da Inglaterra, Itália, comentando, olha, poxa, às 19 horas em ponto, todo mundo vai à janela e aplaude a nossa troca de turno. Aqui nem isso. Né? Muito pelo contrário, aqui em São Paulo, nós vivenciamos, quando começou a pandemia, um cenário, Marco, onde a população identificava o profissional como um profissional de enfermagem e agredia como essas inimigo, pessoas. como grande inimigo. Como grande Deus. inimigo. Então, acho que nós precisamos evoluir, né? O que você falou, a defesa do SUS, a defesa da educação, né? O quanto nós perdemos por conta de não ter essa formação. Na academia, fomos todos unânimes em relação a tudo isso. Você pode imaginar que nós convidamos a doutora Margarete Prefidal Colmo, que teve um papel fundamental no Ministério da Saúde, preparando as políticas e os protocolos, né? A doutora Margarete, ela deu uma palestra na academia e nós observávamos, então, pela nossa inteligência interna da instituição, que os números estavam aumentando. Então, nós fechamos a academia em respeito não só aos nossos acadêmicos, mas ao público, aos nossos funcionários, antes das instituições do Rio fecharem, porque nós entendíamos que aqueles números eram números importantes e que eles precisavam ser encarados frontalmente. Essa é uma questão importante a se dizer. Eu acho que o Brasil é composto, infelizmente, pelos males de problemas que não foram desenvolvidos em todos esses anos, independentemente, insisto, de qualquer questão política propriamente dita, mas de políticas maiores que não foram implementadas. Eu me preocupo também, e muito, Renata, como eu te disse em outro momento, com a situação do cárcere. É uma grande preocupação, porque se a dignidade da vida tem sido colocada muitas vezes no país entre parênteses, você pode imaginar, inclusive com discursos de eugenia, e vocês que são enfermeiros sabem e lembram muito bem aquela triste página da assim chamada Liga Brasileira da Higiene Mental, que não é uma página gloriosa, mas enfim, é uma página mista, complexa, que não está sendo debatida nem discutida aqui agora, e não há nenhum tipo de condenação a posteriori, é uma outra situação. Mas esse discurso eugênico que está um pouco disseminado na sociedade brasileira, infelizmente faz parte de uma certa situação da nossa sociedade, imagine a situação no cárcere, quanto mais me preocupa. Porque aí, se nós temos... Aí eu vi, Renata, eu posso testemunhar, se não fosse a pastoral carcerária no Rio de Janeiro, seria um drama. Eu me lembro que há 1 ano e meio atrás, a pastoral carcerária, por exemplo, disse que a UPA, numa certa... Conheço certas cárceres do Rio de Janeiro, estava desativada. E a pastoral, com médicos e enfermeiros de boa vontade, com um índice imenso de recidiva da tuberculose, não tinham sequer aquela vasilhinha específica, né, para análise. Então, uma vez por semana, se não me engano, às terças-feiras, entrava um ônibus aparelhado de boa vontade, com enfermeiros e médicos, para tratar dos detentos. E isso não é... O Estado não deve fazer um favor. Somos todos cidadãos. Se o índio é cidadão, claro que é. O quilombola também é cidadão. Somos todos brasileiros. E se fôssemos estrangeiros, somos seres humanos. E se estamos atrás das grades ou fora, é a mesma coisa, não muda. E eu digo aos prisioneiros que eu nem sei que gravidade, que tipo de coisa eles cometeram, e nem me interessa saber. Eu não sou juiz, eu não sou advogado, não sou promotor, não sou político. Eu sou um ser humano como eles, cada qual a seu modo. Claro, a situação é ambígua, é complexa, é desafiadora, mas eles são cidadãos iguais a mim. E é preciso, portanto, compreender que a invisibilidade, diante de cuja situação você tem chamado a atenção, essa invisibilidade é um triste capítulo que não coloca apenas os enfermeiros nessa condição, mas coloca a muitas partes importantes da sociedade como se elas não existissem. Mas vocês existem, nós somos devedores ao trabalho de vocês,
É preciso que nós também, Renata, e não quero monopolizar, agora só eu quero fazer uma pergunta depois disso, mas uma coisa importante também que a gente tem que pensar muito. O Brasil não tem uma política pública de saúde mental. Exato. Essa é uma questão de uma gravidade enorme. É claro, as pessoas não têm feijão, é difícil pedir o resto, mas nós queremos tudo para o nosso povo. E aí nós vemos, então, assassinados, meninos que assassinam, vemos situações dramáticas, e as escolas não se prepararam para tanto, o cárcere não se prepara para tanto, os hospitais que deveriam ter um acompanhamento psicológico constante, mas não burocrático para constar, para dizer que existe, mas para que atue com intensidade, com coragem e adesão. Mas eu queria te perguntar, o que você está vendo, Renata, hoje, sobretudo num estado tão... O nosso também, todos os estados estão castigados, assim, proporcionalmente até no segundo erro provável, o Rio, em forma relativa, está até mais alta do que São Paulo por aproximação proporcional, né? E como é que está a situação em São Paulo? Qual tem sido o seu desafio, Renato? Eu acho que a grande dificuldade, eu falo que concordo contigo, quando nós temos uma política pública que funcione, não estou falando aqui de política partidária, né, nós conseguimos modificar desfechos. Então, para a gente que estuda, né, Marco, a ciência ela é fundamental. E aí, quando eu tenho um Ministério da Saúde, né, que dá uma ordem, né, e um presidente que dá outra ordem, não tem como a gente pensar que liderança vamos seguir. Então, aqui a grande dificuldade tem sido esta, né? Estava comentando com você anteriormente, eu passei esses dias pela comunidade de Heliópolis e ali parece que não tem a pandemia, né? Então, assim, a mensagem até lá não chegou. E eu tenho lutado muito para tentar dar voz cada vez mais para a nossa enfermagem, para melhorar as condições do sistema de saúde. E nós falamos que nas instituições de saúde a gente ainda se comunica muito mal. Né? Se você pegar um plantão na UTI aqui em São Paulo, e eu ir para uma UTI no Rio de Janeiro, os processos de trabalho serão diferentes. O que não deveria ser, porque, por exemplo, quando a gente trabalha a questão da segurança, pousar um avião em São Paulo, no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Né? O piloto se comunica com a torre, os processos são os mesmos. Né? E aí nós vemos o quanto o mundo não estava preparado para uma pandemia. E não é só o SUS que tem sofrido, Marco. Eu olho o sistema, aqueles hospitais que têm acreditação ONA, Joint Commission. Nossa, eu sou super diferenciado, também, né? Eu tenho 4 selos. E não estavam preparados. Né? Então, não adianta ter selo se nós não nos comunicamos. A gente conversa, se comunica ainda muito mal. Né? E quando eu passei por essa comunidade, vi lá as pessoas sem máscara, roda de conversa, bar aberto, salões abertos. Eu falei, poxa, como é que a gente vai pensar numa contenção? Né? Então, é muito difícil essas questões. Difíceis, porque eu acho que falta um pouco, sim, de comando e liderança. Eu me lembro que conversei esses tempos com o ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta, e ele numa live com a gente, ele falou, olha, eu ia para a TV assim, então era como se fosse a novela das 5, né? A gente esperava lá o boletim, né, do Ministério, vamos ver o que está acontecendo. Né? Hoje não conseguimos nada. Aqui em São Paulo, por exemplo, para os nossos profissionais, isso a nível de Brasil todo, a gente não tem uma testagem para as pessoas que estão na saúde. Né? Nós estamos falando aí de 2 milhões de profissionais no país, sem sequer, ao menos, conseguir ter um diferencial. Né? Acho que você coloca a questão da dignidade, né? Porque todo mundo fica muito preocupado. Poxa, ninguém está se negando a ir à guerra, mas dê armas, né? Não dá para lutar com um cabo de vassoura. Né? Então, precisamos do mínimo, né? Dos equipamentos de proteção individuais, né, de processos, protocolos, enfim, de um cuidado e um olhar para essas pessoas que é muito triste ver que isso não acontece. Né? E eu sei da sua luta frente aí à questão dos direitos humanos, as visitas aos desfavorecidos, e a enfermagem também atua muito no sistema carcerário, né? E quando eu vou conversar com alguns colegas, é outro mundo, é outro universo, né? Então, poxa, para a gente ter um frasco de álcool e álcool em gel no posto, é muito tranquilo, a gente tem, né? Não, aqui eu não posso ter. Então, é outro mundo. Nem essas pessoas têm um cenário digno de trabalho, sabe? Então, acho que são tantas conquistas que nós precisamos, né? Acho que para evoluir como ser humano, né?
Eu acho que sem sombra de dúvidas, e nesse caso eu tenho para mim que a universidade brasileira tem sido uma espinha dorsal para a promoção da igualdade possível. Nós estamos muito atrasados como país, somos aqueles que, infelizmente, apresentamos uma taxa de desigualdade que é muito pior do que a taxa de pobreza, porque a pobreza ela poderia ser até certo ponto negociável, quer dizer, pode-se deixar a pobreza. Agora, a desigualdade ela redimensiona a pobreza e a multiplica por 2 ou 3. E nós vemos que a universidade ela tem sido hoje, a própria formação dos enfermeiros, de vários profissionais, ela tem se estendido no nosso território, tem se transformado em muitos campi, tem tentado absorver a capilaridade com projetos não só especificamente de ensino, de pesquisa, mas também, sobretudo, de extensão. Então, nós vemos que a política de cotas, a política de absorção e de adesão de grande parte da população brasileira, isso tem sido fundamental. A universidade tem diminuído, dentro do possível, essa grande chaga, que é a desigualdade, e é curioso, porque a desigualdade ela traz embutido uma espécie de cegueira. Nós não vemos a desigualdade, mas ela está diante de nossos olhos, mas é como se o nosso aparato crítico não se decidisse a ter de frente aquilo que nos fere e aquilo que, ao mesmo tempo, nos serve de funcionamento específico. Então, é um dos momentos esses da pandemia em que é preciso repensar tudo de novo, é preciso repensar o país e é preciso repensar uma série de propostas mais arrojadas, mais corajosas, taxação de grandes fortunas, enfim, é preciso que nós tenhamos uma compreensão que agora não é o momento de conter a economia. Sim, é preciso preciso gastar o que for possível, mas economia não é economia versus saúde, é economia e saúde. E nós precisaremos todos nos considerarmos em estado de segurança sanitária suficiente para retomar a economia, porque não é uma coisa que será independentemente da outra. Essa é uma questão fundamental, né, Renata? E você traz um aspecto muito importante. Por exemplo, eu tive a oportunidade de me formar numa faculdade estadual. Fui a primeira turma de PBL, daquele método de problematização. Então, nós saímos, sim, alunos mais críticos e mais focados em questões políticas, de defesa, enfim. E hoje a gente tem visto essa questão da banalização do ensino, né? Então, o EAD, colocar um ensino à distância para um profissional de enfermagem é um crime, né? Porque essas pessoas elas precisam ter o contato. Eu não posso formar essa pessoa à distância. Logo enfermeiro, né? Que é o profissional do contato, né? E nós estamos pagando esse preço agora na pandemia, Marco, porque, por exemplo, o enfermeiro, para eu ter um bom enfermeiro na terapia intensiva, eu preciso que ele tenha no mínimo 2 anos de experiência. E a gente não tem um quantitativo adequado. Estamos vendo, vergonhosamente, nós ocuparmos já o 2º espaço no ranking de profissionais de enfermagem mais contaminados na pandemia. Nós já superamos Espanha, Itália e Estados Unidos, né? E aí eu me preocupo muito, porque, bom, se nós não atingimos ainda o pico e as pessoas estão, infelizmente, morrendo, se contaminando, quem vai cuidar de quem vai estar na UTI? Pessoas que não sabem, né? Não têm o preparo. Então, isso tudo me preocupa muito, porque a gente luta contra essa questão do ensino à distância. Eu acho que temos sim que dar o acesso, mas um bom acesso, né? Um profissional bem formado, ele faz a diferença. Totalmente de acordo. E políticas de aprimoramento, políticas de compensação, políticas que, digamos, se comprometam numa visão, você colocou muito bem, uma perspectiva dos grandes nomes da história do sanitarismo brasileiro, os grandes pensadores que enfrentaram a questão da saúde pública no Brasil. Eu vejo, como todos os brasileiros estamos vendo, e faço parabéns públicos à Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, nesse momento de grande desgaste, de grandes desafios imensos, nós vemos uma fundação pública como a Fiocruz, sim, com um trabalho absolutamente excepcional, com seus pesquisadores, buscando todas as formas de... é a dupla, né? Com pouquíssimo recurso, né? Não só e sobretudo com os recursos que arrancaram. É interessante porque o discurso era que a universidade era cara. Eu não vou entrar nem sequer no mérito das ofensas, porque não vamos banalizar nem diminuir o tom da nossa conversação.
mas nós ouvimos coisas assim, deploráveis em relação à universidade, como nunca ouvi antes, não é? E no momento, portanto, em que nos encontramos com imensa dificuldade, de onde podem vir as soluções? Das pesquisas, das nossas universidades, das universidades do exterior. E nós sabemos hoje que 90% da criação, da criatividade, da produção inovadora, hoje, vem da universidade pública brasileira. Essa universidade que está formando médicos, enfermeiros, cientistas sociais, engenheiros. Quer dizer, nós temos que pensar, sobretudo no que tange a questão da enfermagem no Brasil, o lugar não apenas do enfermeiro dentro de uma engrenagem, mas a política sanitária que se faz presente e necessária para um país em que há esquistossomose. Agora estamos com um verdadeiro coquetel que nos visita sempre no tempo de inverno, da influenza, a dengue, a chikungunya. E quem descobriu a Zika? Quem viu que a Zika trazia microcefalia? Fomos nós. Quer dizer, nós estamos ocupando páginas da Nature importantíssimas. Por quê? Porque a ciência brasileira tem um compromisso importante, sobretudo a ciência, que não perde duas questões. O ethos, porque vocês têm toda uma deontologia específica para a qual vocês precisam responder. Mas antes da deontologia, existe um ethos que é para todos. Um ethos republicano, de compaixão, de concidadania. Isso é a construção de uma república. E acho que essa talvez deva ser, de fato, a questão mais importante. Primeiro, a ciência ela tem que ser atravessada por um ethos muito claro, compartilhado, dividido, debatido e que trabalhe com consensos, medidas e operacionalidades. Essa é uma questão. A outra questão, no Brasil, e a enfermagem também tem um papel fundamental junto com isso, eu trabalho com diálogo interreligioso. Então, não vejo nenhum problema de tratar de questões religiosas, sempre com respeito, com delicadeza, pela alteridade. Agora, o problema é que quando uma parte da nação brasileira, uma parte, não sei como dizer quanto, e não me interessa quantificar, mas quando uma parte dessa nação quer negar a ciência, nós temos visto, por exemplo, certos programas televisivos em que alguém oferece uma semente milagrosa, o Ministério Público entra direto. Isso é um problema grave que merece uma atenção cada vez maior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ciência não é nem inimiga da religião. Eu costumo sempre lembrar, por exemplo, um elemento, Padre Teilhard de Chardin, que escreveu um livro lindíssimo chamado Fenômeno Humano. E ele absorveu a questão da evolução. E começou a história da pedra até o ponto ômega, até essa ideia mais ampla e metafísica. Portanto, Renata, uma coisa que eu sempre quero lembrar a pessoas um pouco mais radicais nesse momento, que acham que religião e ciência são inimigas, na verdade elas prestam um grande desserviço à própria religião, só para ficar nesse âmbito. Então, acho que é importante que a gente reconsidere tudo aquilo que é a conquista da cultura, tudo aquilo que é um trabalho importante que vocês fazem no campo e na teoria, num campo que vocês operam que se chama o campo da delicadeza, que é o maior desafio de vocês, contra tudo e contra todos, espremidos entre diversas extremidades, entender que a grande metodologia de tudo que vocês aprenderam na universidade, de todos os insumos que faltam, de todos os grandes desafios que não foram resolvidos há tantos governos, vocês precisam utilizar, sabe-se lá de que forma, de que maneira, a delicadeza. E eu encontro isso. Meus pais morreram no Brasil, vieram da Itália, estão enterrados no Brasil. Isso faz com que eu ame mais o Brasil duas vezes. Sou brasileiro porque meus pais estão enterrados aqui, minha avó. Eu acompanhei no hospital e sabia agradecer profundamente o sorriso. O sorriso é um fármaco importante, não é placebo, é um fármaco. O afeto, o carinho, a forma de dar banho, a forma de se aproximar. Eu peço e imploro e de alguma forma me coloco em sintonia com os enfermeiros, que nós possamos dar a vocês toda a delicadeza possível. A ideia da carta foi só isso. Eu não tenho força que não seja, assim como a academia, que não seja a força daquilo que nós acreditamos, da emancipação, da libertação, de uma cidadania plena, de uma república completa para todos, que ninguém fique fora desse cobertor, mas que todos nós estejamos agasalhados por esse mesmo cobertor. E eu acredito que a questão da saúde, sim, passará por um projeto sanitário amplo, democrático, e enfermagem, os médicos e todos aqueles que trabalham junto com a equipe de saúde
encontre uma visibilidade que não seja o favor, mas que seja a obrigação, porque não existe nada que substitua a saúde, não só a saúde apenas do corpo, mas a saúde psíquica e o bem-estar. Aí nós teremos uma grande nação. Falta muito, mas, por favor, continue nos ajudando. A gente está aí perto de vocês. Não, olha, eu estou aqui segurando para não chorar com essa sua fala. Mas e você sabe que isso é muito emocionante, né, Marco? Porque hoje, frente à pandemia, quando a gente chega para um doente, as pessoas não te reconhecem. E eu acho o sorriso extremamente importante, né? Como você olha. Hoje você chega para conversar com o paciente com uma máscara, né? Apenas os olhos. Então, assim, nós estamos até ressignificando o que é o sorrir. Né? Então, e o olhar, né? A potência do olhar. Né? Exato, tem sido com o olhar. Várias mensagens aqui chegando, poxa, que lindo, obrigada. Então, assim, esse conforto que você traz, porque eu me recordo que o ano passado nós fizemos uma pesquisa aqui em São Paulo, uma sondagem para conhecer a questão da saúde mental dos profissionais, porque começou a ter um grande número sendo divulgados de suicídio dentro da profissão, né? Então, estresse. Muita solidão, muita solidão. E assim, quando você olha, é uma profissão que, por exemplo, você pega o médico, ele tem 30 horas como uma carga horária dele já preconizado pela Organização Mundial da Saúde. A gente está há 20 anos com essa demanda. Eu sei, é uma vergonha, é uma vergonha. E ninguém sabe, e aí os políticos, um dia não dá quórum, um dia não tem representante, um dia é uma não vergonha, entra na pauta. É uma vergonha, é indigno. E aí a enfermagem trabalha 40 horas e a gente está lutando para que essas pessoas tenham uma folga a mais. Né? É vergonhoso. E aí quando você vai fazer um estudo para ver, por exemplo, a saúde mental desses profissionais, é óbvio que tem burnout, tem depressão demais, né? Tem muito afastamento. E a gente tem lutado para mostrar isso aqui. Não só em São Paulo, mas a nível nacional. Consegui um ano passado, no começo desse ano, na verdade, um projeto de lei aqui para o Estado, que se chama, foi obrigatório agora, a criação de salas de descompressão para os profissionais. Porque você vê o conforto médico, né? E a sala de descompressão, que bela conquista, hein? Importante. 80% de um hospital não tem onde descansar, onde sentar um minuto. Né? O cara descansa em cima de uma caixa de soro, em cima de uma maca, né? Meu Deus, então assim, e ninguém olha. Eu acho que é o que eu tenho falado, esse momento da pandemia, essa conversa, conversar com um imortal da Academia Brasileira de Direito, isso traz assim, poxa, pessoal, vamos olhar, né? Porque são eles que estão cuidando e vão cuidar da gente. Né? E são pessoas que hoje são extremamente sugadas pelo sistema, sabe? O que eu vejo é muito isso. Né? Quando nós olhamos, essa é a impressão. E aí conseguimos colocar para o Estado a ideia que isso reverbere e consigamos, se Deus quiser, para o país. Poxa, é importante. E eu ouvi de um dos gestores, quando eu fui levar o projeto, né, de que, poxa, você vai aumentar o custo para as instituições privadas. Falei, aumentar o custo? Eu estou te falando de uma sala que você vai disponibilizar com um sofá, uma televisão, para que essas pessoas consigam trabalhar e produzir melhor, né? E mais, isso previne burnout, né? Isso reduz ansiedade. Enfim, vamos olhar para e oferece uma qualidade melhor para o atendimento. Se não querem pensar na enfermagem, pelo menos entendam que para o próprio atendimento, para a própria qualidade, para a eficácia, e até, digamos, do ponto de vista cínico, porque às vezes só com argumento cínico certas pessoas se dão conta, faz com que o tratamento acelere, melhore e abra outra vaga. Abra outra vaga. Quer dizer, enfim, é ridículo. Estou pensando em um pensamento mínimo. Mas o que se trata no fundo, Renata, no fundo, significa também não só uma desconsideração ao próprio profissional, mas uma desconsideração àquele que está lá como coisa, muitas vezes, nos hospitais. E aí não depende do médico só, não depende só do enfermeiro, depende realmente de uma visão de gestão comprometida com a eliminação da desigualdade. E aí significa ampliar o SUS de forma tal que nenhum brasileiro não possa não ter acesso. O problema não é só no SUS, não é ter acesso. Todos têm acesso, o SUS é uma coisa extraordinária, mas um acesso de qualidade garantido, não só para o profissional que trabalha, mas para quem chega também.
há muito o que fazer. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós estamos enfrentando todas essas dificuldades, é dramático, não vou diminuir o que vocês estão sentindo, eu estou muito solidário, por isso que eu escrevi a carta, juntamente com os meus colegas, mas o seguinte, é uma página que vocês estão escrevendo hoje, dura, está tendo perdas muito grandes, eu espero que os governos estaduais e locais compreendam e apostem corajosamente. Eu não conheço e não tenho qualquer filiação política, não sei as opiniões, como podem divergir ou não, mas um prefeito como o de vocês de São Paulo, enfrentando uma doença própria e dificílima, e ainda assim se expondo e trabalhando, não conheço suficientemente, mas pelo menos uma figura que causa um impacto de força e de vigor. Eu sei que vocês vão conseguir, a gente vai passar por isso, vamos sair melhores, esperemos que todos, sobretudo a visão do país seja mais generosa. Mas vocês estão de parabéns. Eu gostaria de abraçar, como abraço você agora, abraçar em nome da Academia Brasileira de Letras, todos os enfermeiros do Brasil e dizer que estamos com vocês. Não, nós super agradecemos ao seu carinho, à sua disponibilidade. Eu me lembro que você havia comentado sobre a questão de doações de livros. Né? Isso, eu me esqueci. Nós temos, se você me permitir então uma última fala, aos nossos queridos irmãos, irmãs, enfermeiros e enfermeiras, nós temos um convênio afirmado entre a Academia Brasileira de Letras e as edições da Biblioteca da Câmara dos Deputados. Então, nós fizemos um acordo que é muito interessante, os acadêmicos ajudam a discutir conteúdos, apresentar livros, indicar outros livros, e, por outro lado, também a Câmara dos Deputados, através da sua biblioteca, edições da Câmara, ela manda para vários estados do país. Então, nós temos projetos com o Cárcere, manda para o Cárcere, manda para algumas aldeias indígenas, e nós gostaríamos, dentro do possível, é claro, de como um agradecimento, digamos, simbólico, de mandar alguns livros de literatura, porque, enfim, somos a Academia Brasileira de Letras, temos a literatura e as letras como nossa fonte principal, e os que se interessarem podem escrever para a Academia Brasileira de Letras, lá existe um Fale Conosco, e, segundo a Renata também me ajudou a pensar, para as faculdades, né, que trabalham com isso, enfim, até onde a gente puder atender. A gente tem uma limitação, naturalmente, mas a disponibilidade é total e absoluta de estarmos juntos, materializado através do livro. O livro também serve para a saúde mental, para a saúde psíquica, serve até nos hospitais. É difícil, sabe, Renata? Muitos hospitais sequer responderam quando nós oferecemos, mas o hospital não é lugar de livro. Como não é lugar de livro? Como não, meu Deus? Para quem espera, para quem está doente, para um médico, para um enfermeiro, né? Então, Professor nós estamos Marco, disponibilíssimos. Quem quiser, como é que eles fazem? As pessoas mandam um e-mail, como é que é? Vocês entram, por favor, no site da academia, existe lá um setor escrito Fale Conosco. E aí seria interessante que dissesse qual é a faculdade, que nós vamos trabalhar só com medidas institucionais. Qual é a faculdade, qual é o endereço, e nós vamos, então, de acordo com a disponibilidade da Câmara, que enviará gratuitamente para as unidades que nos demandarem os livros até onde for possível. A gente vai fazer isso com muito carinho e com toda a dedicação. Olha, já tem aqui uma coordenadora de uma faculdade dizendo que, bom, vai encaminhar. Pode encaminhar, pode encaminhar. Muito legal. Eu quero ler ainda A Flauta e a Lua. Tem aí na academia? Não, mas os meus livros eu nunca mando, porque senão vira interesse próprio. Então, é verdade. Mesmo quando eu vou no cárcere, às vezes alguns prisioneiros dizem, mas e livros seus? Eu não posso trazer um livro meu. Se eu trouxer um livro meu, eu perco a gratuidade. E eu só posso operar na gratuidade e não em outra coisa. Legal. Se por acaso encontrarem no cárcere ou no hospital um livro meu, juro que não fui eu e tenho como provar. Marco, olha, eu ficaria a noite toda aqui conversando contigo. Tem muitas mensagens, depois te encaminho, agradecendo. Assim, sem palavras, eu acho que você traz, sim, um conforto para a gente, sabe? Ouvi-lo, eu enchi os olhos d'água aqui 2 vezes, foi, difícil, viu? Não, como última palavra, queria agradecer a Renata, que foi de um grande entusiasmo, respondeu imediatamente, foi um relâmpago de entusiasmo, como vocês sabem e conhecem,
E, por outro lado, eu quero dizer uma coisa, na verdade, não são vocês que vão agradecer, somos nós. E, muito particularmente, no que me diz respeito, mandar uma carta para vocês faz com que eu me sinta um pouco menos incompetente ou um pouco menos impotente diante de tudo que está acontecendo. É como se eu levasse a cada uma das enfermeiras e dos enfermeiros uma flor. É como se vocês estivessem nessa trincheira e eu estou dando, sem poder ver o rosto de vocês, mas agradecendo a todas as enfermeiras que passaram pela minha família, pela minha própria vida, inclusive, e estou entregando uma flor. A cada uma de vocês, a cada um de vocês, homens, mulheres, independentemente da orientação sexual, independente de qualquer situação, vocês são meus queridos colegas, eu tenho orgulho de vocês e me sinto muito irmanado a vocês. Um grande e profundo e fraterno abraço. Ai, que delícia. Professor, um beijo grande, muito obrigada. Boa semana aí. Fiquem com Deus. Para você também. Força, vamos vencer essa guerra. Lá. Força para vocês. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço. Boa noite. Obrigado. Obrigada.